horas 4 minutos. Jornal, a gente está só começando. A gente vai agora para Brasília com o Cláudio Humberto, chegando também com um destaque ligado à segurança pública, né, Cláudio? Bom dia. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia a todos. Eu trago como destaque aqui hoje a declaração de ontem do presidente Lula durante uma coletiva de imprensa na cidade de Belém, ali às vésperas da realização da Conferência do Clima, a COP30, e quando ele foi indagado e resolveu então criticar a mega operação policial que resultou na morte de mais de 120 bandidos no Rio de Janeiro na semana passada. O presidente voltou a vitimizar os criminosos, como já tinha feito semana passada, quando disse que os viciados que são culpados pelo tráfico de drogas. Bom, o fato é que nessa declaração de ontem ele disse que a operação policial foi uma matança desastrosa. Ele, inclusive, defendeu a investigação por fontes independentes, ou seja, a polícia dele, né, a Polícia Federal, para verificar, enfim, constatar o que é que de fato aconteceu, etc. O presidente Lula foi bastante enfático e provocou grande reação aqui da oposição em Brasília e subiu nas tamancas contra essa declaração do presidente Lula que a gente vai ver agora. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. Pois é, mas a operação foi um sucesso mesmo, né? Porque, afinal de contas, ao contrário do que imagina o presidente, as forças de segurança do Rio de Janeiro foram ao Morro da Penha e também ao Complexo do Alemão cumprir mandados de prisão. As polícias não têm a opção de não cumprir mandados judiciais. E foi o que fez. Para isso, teve que se preparar, teve que se planejar, teve que estabelecer estratégias, inclusive, para que o confronto não se desse nas ruas, nas vielas das favelas, mas naquela mata, aquela conhecida batalha que se verificou ali na mata, ao lado das favelas, né? O presidente claramente parece desinformado sobre o que aconteceu ali naquela ocasião. Ele nem sequer parece ter visto os vídeos de câmeras corporais dos policiais documentando a intensa troca de tiros com os bandidos. Os bandidos levaram a pior porque, afinal de contas, os policiais estavam em maior número e são muito bem treinados para o enfrentamento de situações como essa, ao contrário dos bandidos, que, embora fortemente armados com fuzis, armas pesadas mesmo, inclusive armas desviadas das Forças Armadas do Brasil, das Forças Armadas da Venezuela, etc. Apesar de muito bem armados, inclusive vestidos para a guerra, né, eles todos usavam uniformes militares ou paramilitares, né, com uniformes inclusive camuflados, e estavam ali para isso mesmo, né, para responder como responderam a bala à aproximação da polícia. O presidente também parece ignorar que, naquela ocasião, a polícia prendeu, sem disparar nenhum tiro, cerca de, ou mais de 80 bandidos. Quer dizer, mais de 80 bandidos foram presos enfim, absolutamente a salvo de qualquer rebordosa. Mas aqueles que morreram foram os que enfrentaram a polícia. E no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, bandido que enfrenta a polícia a tiros, em geral, se dá muito mal, né? O que a gente vê também é que o presidente Lula parece ter mudado de ideia. Em 2008, estava verificando isso ontem, em 2008, por exemplo, no governo de Sérgio Cabral, que é um amigo pessoal do presidente Lula, o presidente emprestou blindados às forças de segurança do Rio de Janeiro para atuar numa operação exatamente no Complexo do Alemão. Naquela ocasião, 25 bandidos foram mortos no confronto. E que o presidente Lula disse na época é que não se combate tráfico de drogas com pétalas. Agora parece que ele mudou de ideia quanto a isso. E também se transforma na única autoridade relevante no Brasil que não lamentou a morte dos 4 policiais.
4 policiais tombaram exatamente em defesa da sociedade brasileira, fluminense, carioca em particular, mas sobretudo em defesa dos brasileiros. O presidente continua devendo isso, ainda que tenha mudado de ideia sobre os métodos de combate a bandidos. Agora nós vamos a Paris com Sônia Blota, que nos traz notícias muito importantes. Bom dia, Sônia.